Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você deve acompanhar diariamente o índice de criminalidade e violência no Brasil, principalmente contra jovens e adolescentes. Deve acompanhar também as notícias sobre as facções criminosas que dominam o Brasil e que cada dia se fortalece ocupando os espaços onde o Estado não exerce o poder de fato. Você gostaria de saber um pouco mais sobre as facções e como elas interferem na vida dos jovens e adolescentes? Em instantes, iremos conversar sobre essa temática. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre as facções criminosas e como exercem influências sobre adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e até que ponto o Estado é responsável por essa situação. O nosso entrevistado, Jailson Alves Nogueira, doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciências Sociais e Humanas e graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Jailson desenvolve pesquisas sobre a educação jurídica e a sua condução desumana, além de pesquisar sobre o fenômeno das facções criminosas, com ênfase no sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos, Desenvolvimento e Cotidiano, da FAD-UERN. Também é membro do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo, GECOM, do Departamento de Ciências Sociais e Políticas, da UERN, e membro do Grupo de Pesquisa Comunicação e Sociologia do Jornalismo, DECOM, UERN. Fez parte do projeto de extensão Direitos Humanos na Prática, da UFERSA, e atua em temáticas acerca dos direitos da criança e do adolescente e justiça restaurativa. É com muita satisfação que recebemos Jailson Alves hoje para um bate-papo sobre facções criminosas. Jailson, seja bem-vindo e, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, professor Lemuel. Eu que agradeço o convite. Dizer que é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco, né, da nossa experiência que a gente adquiriu com nossas vivências, com nossas pesquisas na área do direito da criança e do adolescente. É uma pesquisa, é uma temática bastante instigante. Eu acredito que a gente vai poder dar uma contribuição aqui. Desde já deixo o meu agradecimento pelo espaço. Ok, mais uma vez, seja bem-vindo e vamos iniciar o nosso primeiro bloco. Jailson, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil representou o fim das violações dos direitos de criança e adolescentes? Então, professor, esse momento de transição, né, do período escravocrata no Brasil, ela trouxe repercussões políticas, econômicas, né, bastante instigantes. E não foi diferente na área do direito da criança e do adolescente. Até então, as famílias os pais, as mães desses sujeitos, elas estavam voltadas ao sistema feudal, né, em que as famílias estavam vivendo predominantemente no espaço rural ali, dentro das senzalas, e quando houve essa transição para o regime capitalista, foi preciso ter essa migração. Essas famílias não eram mais escravas, né, pelo menos do ponto de vista formal. Sabemos que a escravidão ainda persiste no Brasil e no mundo, só que de uma forma velada, né? Então, esse período de transição, de migração para as grandes cidades, também trouxe repercussão para a vida das crianças e adolescentes. Essas famílias, os pais e as mães desses sujeitos, passaram a
trabalhar nas fábricas, né? Então, não trabalhava mais para senhores, né? Senhores do período do sistema rural, mas foram para dentro das fábricas. E essas crianças e adolescentes tinham duas opções: ou acompanhar a mãe e o pai trabalhando dentro das fábricas, né? Então, jornadas de trabalho exaustiva, né? 18 horas, 19 horas diárias de trabalho, um sistema insalubre, né? Num ambiente altamente insalubre, ou ficar em casa abandonada, né? Então, muitos pais optavam por deixar seus filhos em casa. E em casa ficavam sem nenhuma convivência familiar e passavam a transitar pelas ruas das grandes cidades. Então, as crianças e adolescentes ou iam para a fábrica, viver naquele ambiente altamente insalubre, convivendo com os pais, ou se não, ficava em casa abandonada. Então, esse período, esse contexto aí é o que representa um pouco dessa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né? O trabalho livre entre aspas, né? Porque essa transição foi só do ponto de vista formal. Hoje em dia a gente ainda percebe muitos resquícios da escravidão no Brasil, infelizmente. Já isso, de que maneira o Estado brasileiro atuava, né, e atuou na primeira metade do século XX frente aos problemas sociais que atingiam crianças e adolescentes? Aí já segue um pouco essa ideia da escravidão, né? Tudo começa com esse período, nesse rompimento formal aí do trabalho escravo no Brasil. Então, diante dessa situação de abandono de crianças e adolescentes, que era como os pais e as mães optavam por deixar essas crianças e adolescentes em casa, para não conviver, como disse, no sistema fabril, né, das fábricas bastante degradante, as crianças passaram a conviver, a habitar as grandes cidades, né? Então, as grandes cidades, o Estado se deparou com um problema social. Crianças abandonadas, não abandonadas, né? Mas era uma opção dos pais, que deixavam as crianças em casa, e o Estado acabava por negligenciar, né? A família não tinha condições de dar essa assistência, porque precisava trabalhar para trazer comida para casa, e essas crianças passaram a fazer parte do perímetro urbano das grandes cidades. E aí houve uma pressão social, uma pressão econômica muito grande, né? Então, crianças negras passaram a ocupar grande parte das cidades do Brasil. E o Estado se deparou com esse problema, foi pressionado pela camada política, por governantes, a resolver esse problema. E aí atuou da pior forma possível, né? Segregando, né? Passam a segregar crianças e adolescentes negros que que estavam habitando as grandes cidades do país. Em vez de criar políticas públicas, né, que fossem capazes de mitigar esse problema, o Estado acabou por marginalizar esses sujeitos estigmatizados. Então, o Estado via que era preciso isolar mais ainda crianças e adolescentes, tirar do cenário urbano, né? Porque prezava por uma cidade limpa, entre aspas, né? Que os negros acabavam emergindo como uma sujeira social dentro das grandes cidades, e ele acabou por marginalizar mais ainda, trazendo consequências para os nossos dias atuais. Jailson, a partir de qual momento se construiu ou se fortaleceu o discurso de anormalidade para os adolescentes em situação de vulnerabilidade? A normalidade, ela não é uma normalidade física, né? Então, a normalidade é a normalidade social e econômica. Então, se você tem, de um lado, sujeitos de classe média alta, e do outro você tem sujeitos negros, predominantemente negros, filhos de pobres, e que não poderiam, né, na visão da elite, na visão do Estado, predominantemente, habitar os mesmos espaços da classe média e da classe alta, então era preciso criar alguma característica, traçar alguma característica dizendo que aqueles sujeitos não faziam parte daquele rótulo, não eram
visto como dentro daqueles parâmetros estabelecidos pelo Estado e pela classe média alta, né? Então, foi preciso criar um monstro, né? Então, quem era o monstro, né? O sujeito da periferia, outrora da senzala, vindo da senzala, sua família vindo da senzala, e agora que passava a habitar as grandes cidades, né? Então, esse sujeito ele foi criado como um sujeito anormal, né? Então, quem era o sujeito normal? O sujeito normal era a pessoa branca, filho de classe média alta, que tinha todo o amparo, todo o aporte do Estado. E quem era o sujeito anormal? O sujeito anormal era o sujeito pobre, o sujeito da periferia, o sujeito negro. Então, para criar uma normalidade, é preciso ter um parâmetro de normalidade. Então, a gente tem esses dois lados, normal e anormal. Anormal eram pobres, negros e periféricos. E normal eram pessoas brancas que habitavam as grandes cidades de classe média alta. Estamos concluindo o nosso primeiro bloco de entrevistas com Jailson Alves Nogueira. Em instantes, retornaremos com o nosso segundo bloco.